Boa tarde, vamos falar hoje dos tigres asiáticos. É por esse nome que são conhecidos alguns importantes países da Ásia. Estes países são Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong Kong. Mas você aí deve estar se perguntando por que tigres asiáticos. Mas aí, esse apelido faz com que a gente se lembre do animal tigre, que é forte, agressivo e impetuoso. A economia desses países que são chamados de tigres é assim, uma economia altamente competitiva e dinâmica, sendo que a produtividade é alta. O interessante é que os funcionários das indústrias ganham 3 vezes mais do que os dos países do terceiro mundo, embora bem menos do que os do primeiro mundo. São pessoas de uma cultura completamente diferente do mundo ocidental. Lá existe muita disciplina e um grande respeito à hierarquia. Também são povos que sofreram com muitas guerras e ocupações e possuem uma história muito antiga. Mas é o seguinte, na economia dos tigres, a grande característica de sua indústria é produzir produtos mais baratos com rígido controle de qualidade e para eles o cliente sempre tem razão. É dessa forma que seus produtos invadem os mercados de praticamente todos os outros países. E você não fica aí pensando que é tudo fácil não, porque isso é conseguido com muita luta e dedicação, porque sempre há altos impostos de importação, que é a arma que os outros países usam para não sofrer tanto com a concorrência dos produtos baratos dos tigres. Essa economia é competitiva, porém os tigres sempre ganham na quantidade. A República da Coreia é conhecida oficialmente como Coreia do Sul. É um país da Ásia Oriental, localizado na parte sul da Península da Coreia. A economia da Coreia do Sul tem crescido rapidamente desde a década de 1950. Hoje em dia é a 13ª maior economia do mundo e está classificada como um dos países mais desenvolvidos do mundo pelas Nações Unidas. A Coreia do Sul também se encontra entre os países mais avançados da tecnologia e um dos melhores comunicados. Na década de 1950, a Coreia do Sul era um dos países mais pobres da Ásia. Ao final da Segunda Guerra Mundial, o país herdou um sistema econômico colonial projetado apenas para necessidades japonesas. Entre 2013 e 2005, o crescimento econômico moderou-se para cerca de 4% ao ano, uma queda no poder aquisitivo do consumidor atribuída a enormes dívidas pessoais no sistema de cartão de crédito. Hong Kong é um dos tigres asiáticos e tem população de mais de 6 milhões de habitantes. É um dos maiores centros financeiros do mundo. Ocupa a 11ª colocação no ranking de competitividade do Fórum Econômico Mundial. Após a Primeira Guerra do Ópio, a ilha de Hong Kong se tornou a colônia do Império Britânico em 1842. Sua renda per capita é a maior economia do mundo, segundo o Banco Mundial. Tem a economia mais sem bloqueios alfandegários do mundo. A colônia foi ampliada nos termos da Convenção de Pequim e a Convenção para a Extensão do Território de Hong Kong. Diversos fatores contribuíram para que Hong Kong tivesse uma boa economia. Entre eles, a localização geográfica. Tigres asiáticos. É por esse nome que são conhecidos alguns importantes países da Ásia. Esses países são Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong Kong. A economia de Singapura é uma economia de mercado baseada no capitalismo financeiro e industrial, assim como acontece com os demais tigres asiáticos. Os principais produtos de exportação são máquinas e equipamentos eletrônicos de última geração. Singapura é um país extremamente pequeno, sem recursos naturais e sem espaço para agricultura, mas com uma economia que não para de crescer, especialmente por ser uma plataforma de exportação, ou seja, um modelo de desenvolvimento que colocou Singapura no patamar dos países emergentes. Embora seja uma potência industrial e tecnológica, Singapura tem feito dependência de importação de alimentos e energia e matéria-prima, além de uma visível instabilidade econômica, uma vez que é um país extremamente dependente de capital externo. Para você que não sabe, os setores de finanças e de turismo também vêm se destacando muito. A Bolsa de Valores de Singapura é uma das mais importantes do mundo, e o número de turistas, principalmente asiáticos, cresceu de maneira surpreendente nas últimas décadas.
De um modo geral, Singapura possui bons índices econômicos e sociais, tendo um IDH elevado, alta renda per capita e baixíssimas taxas de criminalidade e analfabetismo. O país é o terceiro no ranking de competitividade do Fórum Econômico Mundial. A última guerra civil chinesa resultou na formação de duas entidades políticas que usam o nome da China. A República Popular da China, vulgarmente chamada de China Comunista ou simplesmente China, tem controle sobre a China continental e sobre os territórios autogovernados de Hong Kong. Ou República da China, vulgarmente chamada de China Nacionalista ou Taiwan, e tem controle sobre as ilhas de Taiwan, Pescadores, Kinmen e Matsu. Na sua história, as capitais da China situavam-se essencialmente no leste. As quatro capitais mais citadas são Nanquim, Pequim, Xi'an, Luoyang, e as línguas foram mudando ao longo da sua extensa história. Depois da unificação sob o Império Qin, a China foi dominada por mais 10 dinastias, muitas das quais comportavam-se um complexo sistema de reinos, principados, ducados, condados e marquesados. Contudo, o poder era centralizado na figura do imperador. Este era ainda coadjuvado por ministros civis e militares, e principalmente por um primeiro-ministro. O Globo Notícia termina aqui. Ficaremos agora com Malhação. A gente se vê no Jornal Nacional. Seara, dá água na boca e orgulho no peito.